Olá, bem-vindos. Hoje nós vamos analisar em profundidade a recente queda do Ibovespa, que já acumula 5% de queda, ou 7.000 pontos, desde o dia 29 de agosto. E ontem nós tivemos os índices americanos batendo recordes. Então, o que está fazendo essa disparidade entre as bolsas? Nós vamos mergulhar nos fatores que estão moldando esse movimento, tanto no Brasil quanto no exterior, e o que nós podemos esperar daqui para frente. Vamos lá? Então, antes da gente começar, se inscreva no nosso canal, deixe o sininho ativado para você receber mais análises importantes como essa. Bom, Brasil, nosso contexto aí da Selic, o que está acontecendo? Em setembro, o Brasil voltou a subir a taxa de juros, revertendo esse ciclo de cortes. O Banco Central aumentou a Selic como uma resposta ao cenário inflacionário que estava presente, mas principalmente sobre as incertezas fiscais e o câmbio que estava piorando no Brasil. A Selic subiu para 10,75% ao ano e o pior, a expectativa é de um corte, já de 1% a mais até o final do ano, chegando a 11,75%. E os títulos pré-fixados de renda fixa do Tesouro já estão pagando mais de 12% ao ano. Então isso reflete o medo e a incerteza que os investidores têm em relação à parte fiscal do Brasil. Bom, nós sabemos que tudo isso é necessário para que o país mantenha a inflação sob controle e também sobre o câmbio, já que nós tínhamos um real com uma taxa de juros caindo e o dólar Estados Unidos com uma taxa de juros estável. Estava piorando as operações de carry trade. Então as pessoas já não tinham mais confiança e nem estavam ganhando tanto para pegar dinheiro nos Estados Unidos e comprar o real brasileiro. Então estavam desmontando essas operações a partir do momento que o governo começou a aumentar os juros. Nós também sabemos que a taxa de juros alta faz com que a renda fixa se torne mais atrativa. Títulos pré-fixados acima de 12% ao ano são mais de 1% ao mês, então isso atrai muitas pessoas. Isso faz com que as pessoas migrem para a renda fixa quando nós já temos uma bolsa que subiu muito nesse ano. Bom, outro fator também importante para essa queda do Ibovespa é o desempenho abaixo do esperado da China. A China é um dos principais parceiros comerciais do Brasil e ela está tendo resultados fracos em relação a vendas no varejo e à produção industrial. E lógico, isso reflete no preço das commodities. O minério de ferro vem caindo constantemente. Então, empresas como Vale e Petrobras, que também depende do preço do barril do petróleo, eles acabam se afetando com essas quedas dos preços das commodities. Outro fator importante é essa tensão no Oriente Médio. Então, quando nós temos é, países importantes em guerra, a gente sabe que isso pode atrapalhar toda a cadeia de produção, principalmente do petróleo, faz com que os investidores fujam do risco e comecem a colocar seu dinheiro em coisas mais seguras, como por exemplo o ouro, que já passou de 2.600 dólares a onça, e também títulos americanos. Bom, então a China em queda, essa tensão no Oriente Médio faz com que as pessoas migrem, saiam do risco e procurem algo mais seguro, e esse porto seguro são os títulos de renda fixa, como também o ouro, por exemplo, ou os títulos americanos, que são os mais seguros do mundo. Bom, mas já nos Estados Unidos a situação está diferente. Lá nós temos economia forte. Na semana passada saíram dados do payroll acima do esperado, fazendo com que o mercado americano mostrasse ainda sua robustez. Ele teve um bom desempenho no PIB e agora o mercado de trabalho está mais aquecido do que o previsto. E, além de tudo, o Fed já diminuiu os juros, diminuiu em meio ponto, e agora já é uma certeza que ele vai cortar os juros novamente. A gente só não sabe ainda o tamanho desse corte. Já é certo do mercado que um corte de 0,25 vai acontecer. E é provável não, pode ser que aconteça até um corte ainda maior. Mas o PIB forte, o mercado de trabalho forte, taxa de juros em queda, faz com que o mercado americano ele cresça. Uma taxa de juros mais barata nos Estados Unidos alivia o financiamento das empresas, faz com que as pessoas comecem a pegar dinheiro emprestado e comecem a colocar dinheiro na economia. O mercado de trabalho forte faz com que o PIB cresça, porque mais pessoas trabalhando, mais dinheiro entra na economia. Então nós temos de um lado o Brasil com seus problemas fiscais, que eu vou falar agora, a guerra no Oriente Médio, guerra na, a guerra no, na Rússia, enfim.
e esse problema da China, que vem colocando estímulos atrás de estímulos para tentar suprir essa falta de atividade da economia chinesa. Então, tudo isso acaba pesando para o Brasil, enquanto os Estados Unidos está numa situação mais confortável, já que ele meio que tenta se desvincular da China e andar pelas suas próprias pernas. Agora, no Brasil, o que mais tem pego é essa questão fiscal. Nós tivemos em setembro, apesar da alta da inflação, uma alta de 0,44, né, 4,42 no acumulado de 12 meses, um pouco abaixo do esperado de 0,45. Apesar desse alívio, ele não foi suficiente para alterar a trajetória de alta da Selic. Os DIs estão subindo hoje bastante. Bom, então existe essa pressão inflacionária, que ainda está presente, porque estamos acima da meta, e ela exige que o governo adote medidas mais robustas para conter esse aumento dos preços, principalmente focado na contenção de gastos públicos, que é uma área que ainda carece de soluções criativas. Do lado de arrecadação, o governo está bem criativo. Ele apresentou recentemente uma proposta de imposto mínimo voltado para os milionários. É uma alíquota entre 12% e 15% para as pessoas que ganham mais de 1 milhão por ano. Esse tributo ajudaria a financiar aquela ampliação da faixa de isenção de imposto de renda para trabalhadores que ganham até 5 mil por mês. Bom, é um avanço considerável em relação à isenção atual, que cobre pessoas que ganham até 2 salários mínimos, seria em torno de R$ 2.800. Essa proposta também busca tributar rendas que hoje são isentas, como lucros e os dividendos. Ou seja, os investidores vão ter que acabar pagando imposto sobre os seus dividendos. Então, algo pior para a Bolsa, uma notícia muito ruim para os investidores. Bom, essa iniciativa de tributar os milionários está alinhada com as discussões globais sobre a implementação de um imposto mínimo global. Isso já vem sendo articulado por meio de uma medida provisória, garantindo uma tributação mínima de 15% para todas as multinacionais que estão no nosso país. Contudo, mesmo com essa medida, se o governo não cortar substancialmente as suas despesas públicas, a resolução do desequilíbrio fiscal vai estar distante, vai estar ainda longe. O cenário político também deve ganhar força nas próximas semanas, com a proximidade do segundo turno das eleições municipais, que vai ser no dia 27 de outubro, e a regulamentação da reforma tributária prevista para ser debatida somente em novembro, depois que a gente acabar todas as eleições. Bom, essa abordagem fiscal mais progressiva, apesar de ser um passo importante, vai precisar de apoio do legislativo e de uma execução eficaz para ter um impacto significativo nas contas públicas, algo que a gente não deve ter no próximo tempo. Bom, enquanto o Brasil ainda lida com essas questões, a Bolsa Americana segue em alta com o SP500 e o Dow Jones batendo recordes históricos. A força do mercado americano está sendo alimentada por uma economia robusta, juros em queda, e no Brasil nós enfrentamos uma combinação de incertezas internas e externas. Bom, o mercado, o cenário brasileiro é desafiador, mas tudo pode ser uma oportunidade, depende de como você vai enxergar isso daqui para frente. Então, dá para garimpar algumas ações, dá para garimpar alguns setores que podem se beneficiar de todo esse processo. Bom, todos esses períodos de correção do Ibovespa, a gente sabe que tende a se recuperar. Se você acredita na economia do Brasil, pode ser uma boa oportunidade para você fazer isso. O que eu usaria agora como estratégia? Venda coberta de opções. Se você tem ações e sua ação, ela te permite isso, é bom você começar a pensar em vender o direito de comprar as suas ações e garantir 1,5% que você não teria, porque a gente sabe que talvez uma alta não seja tão simples da noite para o dia. Se você gostou dessa análise mais detalhada e quer continuar acompanhando o mercado financeiro com profundidade, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder atualização nenhuma. Deixe seu like, compartilhe nos comentários o que você achou e o que você espera para o futuro da Bolsa Brasileira. Se você quer saber mais sobre macroeconomia e como isso pode afetar o mercado financeiro, eu vou deixar o link de uma aula gratuita para você assistir. Até a próxima.